Olá, gente! Vamos aqui falar um pouco sobre o processo eleitoral do Sindsaúde, como é que ele vai ser organizado. As eleições acontecem nas urnas convencionais, que a gente chama a urna de lona, e vamos também realizar a eleição também nas urnas eletrônicas, né, que são as urnas fixas, que vão estar em cada local de trabalho. Cada mesário vai receber uma bolsa com os materiais dentro para trabalhar no primeiro e no segundo dia da eleição. Essa pasta aqui é uma pasta de uma das urnas. Dentro dela você vai ter envelopes, que é justamente para fazer a coleta do voto em separado, que depois a gente pode explicar detalhadamente. Tem a listagem para quem não está no rol, né, na listagem do local de trabalho, que é do voto separado. Nós temos aqui um caderno de aposentados, que o aposentado ele pode votar em qualquer urna, né? Então é importante ter o nome dos aposentados em cada urna, né? Na maioria das urnas terá um rol como esse. Nós temos aqui uma listagem do local de trabalho, certo? Então, por exemplo, a gente vai a urna do Valfredo Gugel. Então tem uma listagem só com os funcionários do Valfredo Gugel, né? Então você vai, o primeiro passo de quem vai votar no Valfredo Gugel é ter acesso a essa listagem dos hospitais de Valfredo Gugel. Se não tiver o nome dele aqui, então você pode também buscar no rol do sócio do Estado. Como os funcionários são do Estado, então vai se buscar o nome dele aqui, certo? Se o nome dele estiver nessa lista, então é só pedir a ele para assinar nessa lista, que na eleição desse ano vai ser amarelo, não vai ser rosa, né? Então ele assina, coloca a matrícula, local de trabalho e coloca a assinatura, né? Então esse voto aqui, ele não é um voto em separado, ele vota direto na urna, no caso da urna de lona, certo? Ou no caso da urna eletrônica, ele é chamado a votar, né? Se ele não tiver em nenhuma dessas listas, nem para o local de trabalho e nem na lista do Estado, aí sim ele vai ser o voto dele recolhido com um voto separado, né? Que a gente vai fazer uma explicação e um procedimento, né, mais detalhado sobre isso. Mas se o nome dele não está e ele quer votar e comprova que inclusive é sócio, então o mesário vai coletar o voto dele, colocar o nome dele, matrícula, local de trabalho, pedir para ele assinar e vai pegar a cédula de voto, entregar a ele e pedir para colocar dentro desse envelope menor. E com esse envelope menor, né, o eleitor vai trazer e iremos colocar esse envelope menor nesse envelope maior e colocar os dados do sócio que votou em separado aqui. Não tem problema de identificá-lo, né? Quando vai apurar, constatar que o voto é válido, né, depois de averiguar nos computadores do sindicato, a gente simplesmente rasga, tira o envelope em branco e mistura com as demais cédulas. E aí o voto é apurado. Dentro da urna também nós temos um rol do município, né? Porque as urnas fixas, qualquer pessoa do município que queira votar, que seja da saúde municipal, pode ter acesso. Temos dentro da urna papel em branco para algum tipo de anotação e as canetas de trabalho, né? Que é importante ter as canetas, né? Temos também esse lápis, esse marcador, que na medida que as pessoas forem votando, a gente vai, né, marcando lá. Tem fita adesiva, tem cola, porque vai precisar, né, lacrar de um dia para outro a urna. A urna aqui vai sair lacrada, certo? Mas no primeiro dia você vai ter que abrir, né? E no final do dia vai ter que colocar um lacre aqui. Então precisa de cola, papel, fita adesiva, né? E no término da eleição de cada dia tem as atas, né? Tem uma ata específica para a urna de lona e tem uma ata específica para a urna eletrônica. Então se preenche a primeira parte dessa ata.
né, no primeiro dia, no dia 2, né, os dias tal, o local tal, né, os mesários que participaram, né, a quantidade de pessoas que votaram no primeiro dia, essa parte. No segundo dia, né, se preenche também, né, essa ata aqui, inclusive totalizando o primeiro com o segundo dia nesse quadro. Pede para os mesários, para os fiscais das duas chapas assinarem, e essa ata é colocada na pasta e vai ser entregue na comissão eleitoral quando terminar as eleições. Esse é mais ou menos o material que a gente utiliza no processo eleitoral, certo? A participação dos mesários no processo eleitoral é fundamental para que se garanta a democracia do processo, né, e a lisura de todo o processo, né? Então, os 2 mesários indicados pelas chapas, chapa 10 indica um, chapa 20 indica o outro mesário. Quando chegarem para pegar as urnas, para pegarem o material das urnas, o mesário tem que se apresentar, né? As chapas já devem ter indicado qual a urna que o mesário vai trabalhar. Então os mesários se apresentam, vai ter uma divulgação dos horários de saída das urnas, então todo mesário vai saber se a urna dele vai sair no dia 1º ou se vai sair logo cedo do dia 2. Então ele, posse dessas informações, se dirige para o local em que as urnas serão distribuídas. Ao chegar no local, os mesários se apresentam e teremos uma comissão que vai orientar para onde os mesários devem se apresentarem. Então, por exemplo, tem um setor financeiro em que os mesários devem se dirigir apresentando-se qual é a urna que vai trabalhar, apresentando um documento, preencher lá um recibo e vai receber a diária de trabalho por um dia. Saindo da tesouraria, o mesário vai para o local onde as urnas estarão sendo distribuídas. Então ele vai receber a pasta da urna dele, ele vai conferir os materiais que tem dentro da pasta, se as listagens estão dentro, se tem ata, se tem os envelopes, né? Isso tudo é um processo que ele faz junto com o outro mesário. São 2 mesários. Nenhum tem mais poder do que o outro. É um trabalho em equipe. Então, ele recebendo o material, ele vai olhar a urna vai estar lacrada, porque vai ser lacrada pela comissão eleitoral, né? E aí ele recebe a urna e vai até o local inicial das eleições, né? Como é uma urna volante, ele vai passar em vários locais que ainda temos o horário na pasta, o horário de cada local, né? Se for uma urna volante. Então ele vai passar, vai instalar a urna, vai comunicar lá ao diretor da unidade que a urna está presente, vai comunicar os funcionários para se dirigirem, os que forem sócios, até a mesa coletora de votos e faz o processo de coleta do voto. Vamos agora realizar a coleta normal do voto. Ele trabalha numa unidade aqui do estado, a gente vai localizar ele aqui no local de trabalho, né? No Santa Catarina. Vamos ver se o nome dele está aqui. Carlos. Aqui, Carlos, a letra, a listagem é por ordem alfabética. Então a gente vê, não está nessa lista. Vamos para o rol do estado. Pá, tá aqui, Carlos César, Carlos Santos de Araújo está aqui. Então, você vai votar, nesse caso, não está na lista do local de trabalho, vai votar na lista do rol do estado, certo? Esse voto aqui, ele não é preciso ir para... Pode proceder aí. Pode. Esse voto não... Essa lista, essa folha que inclusive vai ser amarela, ela é justamente para evitar o voto separado. Ele não está numa listagem por local de trabalho, mas está o nome dele no rol. Então comprova que é sócio. Então ele está votando nessa lista amarela que vai estar dentro do rol do estado. Agora a cédula tem que ser assinada pelos 2 mesários.
certo? É assinada pelos dois mesários. Certo? E aqui só para explicar o eleitor, né? É importante às vezes aqui o eleitor saber que são duas chapas, ele vai assinalar numa chapa ou na outra, certo? Escolhe dentro do quadradozinho. E para conselho fiscal ele pode votar em até 4 nomes. Então tem os nomes aqui indicados pela chapa 10 e tem os nomes indicados pela chapa 20. Então ele pode votar em até 4 nomes. Ele escolhe e sinaliza qual o nome que eles querem votar. Se passar de 4 é nulo. Agora ele pode votar em um nome, ele pode votar em 2, em 3 ou em 4. Até 4 nomes. Mas se passar de 4, aí o voto é nulo para o Conselho Fiscal, né? Vai proceder ali a votação. Essa aí é um processo do voto no papel, né? A eleição do sindicato está trabalhando urna eletrônica e ainda a urna convencional, né? Até chegar um momento de ser tudo eletrônico. Enquanto isso, é a lona aqui na época de Getúlio Vargas, viu, gente? Opa! Pronto. Voto feito. E a gente pede para que todos os mesários eles fiquem atentos a todo o processo. Os dois mesários. Todas as mesas terão 2 mesários. Um indicado pela chapa 10 e o outro indicado pela chapa 20. Isso é uma forma de dar garantias e segurança ao processo eleitoral. As duas chapas estão presentes no processo de coleta do voto. É importante que os mesários entendam qual é a função dele. A função dele é coletar o voto. Se eu chego num local de trabalho, vou coletar o voto, e tem uma pessoa lá que se apresenta, eu não localizei o nome em listagem nenhuma, e ele insiste em votar, eu vou coletar o voto dele, um voto em separado. Certo? Pego os dados dele, ele se apresenta, né? Se apresentar o contra-cheque é ótimo, que eu já coloco aqui no contra-cheque, como eu já tinha dito, né? A justificativa, que ele apresentou o contra-cheque comprovando que é sócio. Então isso fica muito mais fácil. Quando ele apresenta outro documento e insiste em votar, a gente coleta o voto dele, coloca no envelope já falando tal, e ele vota da forma em separada, assina a lista do voto em separado, e a gente coleta o voto. Não adianta a mesa estar brigando se vai coletar, se né, não coleta tal. É importante que aquele que queira votar, ele vota de forma separada e quando chegar no processo de apuração, a gente vai avaliar se aquele voto realmente é válido ou não. Não é a mesa que diz se o voto é válido ou não, a mesa coletora, mas é no processo de apuração. Vamos agora, né, mostrar como é que faz a coleta do voto em separado, né, todo o processo. O eleitor chega para votar, opa, seu nome, Vicente. Vamos procurar aqui na lista, né, do local de trabalho. Ele trabalha aqui no Valfredo Gugel. Vamos procurar o nome dele. Letra V, seu nome não está aqui, meu caro. Mas vamos procurar aqui na... Você trabalhava em outro canto? Trabalhei. Certo. No Giseuda, então provavelmente seu nome está no Giseuda. Mas aqui é o rol dos sócios do Estado. Então provavelmente seu nome vai estar aqui nessa lista, certo? Vamos ver. Seu nome não está aqui. Não se encontra aqui. Você é sócio há muito tempo? Entrei agora no serviço público e tá com pouco tempo, mas tô apto a votar. Tá apto a votar, né? Então seu nome não se encontra aqui. Provavelmente não foi incorporado no rol. Mas nós podemos, né? A gente está percebendo aqui que a sua carteirinha de sócio está no tempo hábil. Certo? Então a gente vai votar aqui o voto em separado. Para ser sócio no caso, deve ter, o seu desconto deve ter constado em dezembro, né? Você comprovou aí no contra-cheque que realmente tem um desconto de dezembro. Isso. Né? Então você está apto realmente a votar, certo? O sócio votar, você precisa de qualquer documento de identificação. Então, um crachá do trabalho,
né? Você apresentou o crachá, então esse crachá é válido para você votar, né? Você tem uma carteira, o RG, ou a carteira de motorista, qualquer outro documento, né, que comprove que você é sócio. Então você está tranquilo a votação, você está no seu local de trabalho, seus colegas estão aqui ao redor atestando que você é sócio aqui, então vamos fazer o procedimento. Vamos pegar aqui o seu nome, certo? A matrícula, o local de trabalho, aqui é o Alfredo Gugel, e aí você assina no final aqui, certo? Pronto, aí você vai... A cédula aqui ela vai assinada pelos 2 mesários que estarão na mesa, certo? Os 2 mesários assinam, passa a cédula e a caneta, você vai ali na cabine. Vai ter uma cabine, né? Que é para garantir, né, e proteger o sigilo do voto. O voto é em separado. Se é em separado, nós temos que colocar no envelope, certo? Colocamos aqui, colamos com a cola, dobramos aqui e vamos colocar nesse envelope que eu preenchi aqui com os dados dele, né? Tá aqui preenchido com os dados dele. E a gente coloca novamente dentro desse outro envelope. Cola, que nós temos a cola aqui. Porém, você bota justificativa, não é envelope? Tem justificativa, tem nome, matrícula, local de trabalho, no documento e uma justificativa, porque ele está votando separado. Nesse caso aqui, ele votou em separado porque não constava o nome dele na lista de votação, mas ele apresentou contra-cheque, então é a justificativa. Não estava na lista de votação, mas apresentou o contra-cheque comprovando que é sócio. E aí ele vai para a mão dele, envelope, e ele... Pronto, voltou aí. Isso aí. Então o processo do voto separado se dá dessa maneira. Tem que ter muita tranquilidade, não precisa pressa, correria, porque pode ocorrer o que ia acontecendo, né? Ele colocando o voto direto na urna, sem passar os envelopes. E o voto separado tem que estar dentro dos envelopes. Ele não pode ser jogado na urna direto, certo? Esse é o processo. Só para lembrar a todo mundo que na pasta tem os horários de funcionamento das urnas. Essa urna aqui é uma urna que inicia às 6h30 e termina às 20 horas, que é uma urna de hospital. Então ela tem um tempo maior de funcionamento, né? Ela abre às 6h30 e fecha às 20 horas. Né? Como nós estamos aproximando aqui do término da eleição, né? O que geralmente a gente faz é organizar o término da eleição. A gente fez a contagem aqui de quantas pessoas votaram no primeiro dia, né? Fizemos toda essa contagem, né? Estamos aqui com a ata em mãos. Então, aos 2 dias do mês de abril de 2025, às 20 horas, às 8 horas, né, tinha sido instalada, né, aqui no Santa Catarina, foi instalada a mesa coletora de número 6, composta pelos seguintes mesários, né, Fernando Soares e Marluce Pereira, certo? Aqui que foi a abertura da urna. Às 20 horas do dia 2/4, encerrou-se o primeiro dia de votação. Né? No primeiro dia a gente fez a contagem aqui, votaram 75 associados, que registraram seus votos na urna eletrônica, sendo 3 nesse hall aqui, que não estava na lista para o local de trabalho, né? E houve 2 votos em separado. Com os 75 no caso da urna eletrônica, nós temos 80 votos.
ela é a ata para a urna eletrônica e tem a ata da urna de lona, certo? Então o preenchimento é a mesma coisa. Na urna eletrônica, você quando encerrar o primeiro dia, você vai ver o número de pessoas que votaram na urna eletrônica, né? Na urna convencional, você vai contar as assinaturas das pessoas que votaram. Então você coloca a totalização aqui, né? Tem um número do lá, quando a gente fechar, né, vai ter. Se tiver algum registro a fazer, né, um eleitor, né, que votou em separado, né, mas teve uma pressa muito grande e depositou o voto sem estar no envelope. Então, fazer essa notificação aqui. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata referente à coleta de votos assinada. Assina-se os 2 mesários e os fiscais da chapa, se tiverem acompanhando e presente na hora do encerramento da urna. Assina. É isso. No segundo dia, quando abrimos a urna, né, fazemos o mesmo processo. Aos 3 dias do mês de abril, às 6h30, no Santa Catarina, foi instalada a urna de número 6, composta pelos seguintes membros, as 2 pessoas que trabalharam na mesa. Né, coloca o nome aqui. Quando chega no final do dia, que essa urna termina às 20 horas, aí preenchemos o encerramento. Às 20 horas do dia 3, encerrou-se o segundo dia de votação, totalizando, né, um número X, no caso totalizaram 145, né, associado, sendo que no rol, né, na lista eletrônica, na urna eletrônica, na urna de lona, votaram 100 pessoas. No rol, né, que não estava na listagem por local de trabalho, votaram mais 20 e depois os 20 votos em separado, para dar os 140, 25 em separado, deu 45 votos. No final aqui, certo? A gente vai dizer quantos votaram na listagem, no caso foram 100. No voto do rol, com as páginas amarelas, votaram 20 e voto em separado 25. Totalizou 145 votantes. Né? Se teve algum registro a fazer durante o processo eleitoral, fazemos aqui abaixo. Né? Em seguida, a gente pede para os mesários assinarem a ata e os fiscais das chapas estiverem também presentes no ato de encerramento da urna. Funciona assim. Caso ocorra a rasura da ata, né, a gente está mandando uma cópia a mais. O correto seria, antes de preenchimento da ata, as pessoas possam fazer um papel, um rascunho, para depois, em seguida, preencher a ata, para não ter problema de estar rasurando. Que é importante que a ata não venha com rasura, né? Então, seja bem organizada. É isso.